Olha aí, gente, numa noite tão especial como essa, o nosso estande do SRZD tem o prazer de receber ninguém mais, ninguém menos que a grande decana dos carnavalescos, a nossa grande carnavalesca, pesquisadora, comentarista, professora. Quantos mais não seriam os adjetivos para a gente falar da nossa querida Maria Augusta, que está aqui nos visitando. Maria Augusta, boa noite, obrigado pela sua presença. Queria que você, como uma artista plástica, como uma pessoa que conhece muito bem o processo criativo e como ele precisa dessa materialidade, que são as obras-primas, que são os recursos para se transformar a ideia no sonho que é um desfile de carnaval. Como você vê essa segunda edição da Carnavalha Sambacon, com toda essa movimentação de gente do samba em pleno mês de junho, aqui no Rio de Janeiro? Olha, eu vejo muito bem, esse ano tem mais gente, né? O que é bom sinal comercialmente falando. E é muito interessante essa divulgação das empresas. Eu não tenho percentual, mas me parece que a maioria das empresas é do Rio, né? Que produzem coisas aqui. Tem esse lado positivo, mas eu vejo um lado negativo também. Olha só, a televisão, ela já transmite o desfile ou os desfiles que influenciam muito as escolas, os blocos, enfim, toda a manifestação carnavalesca dos outros estados. Inclusive manifestações não carnavalescas. É isso, boi bumbá, enfim. Tudo é influenciado pelo Carnaval do Rio. Mas essa coisa de você ter materiais usados por todas as cidades, eu sei que ainda não é assim, mas é a tendência, fica tudo muito igual, entendeu? Eu gosto quando cada cidade, cada manifestação tem um ar local, mantém uma tradição local, uma estética local. Então, essa coisa de feira, ela tem um lado comercial, empresarial, mas o lado cultural me incomoda muito, entendeu? Porque fica tudo meio pasteurizado. Entendi. Maria Augusta, você acredita que hoje a forma como, mais particularmente falando do Carnaval do Rio de Janeiro, né, a forma como as escolas de samba têm pensado em fazer os seus carnavais, desenvolver as suas proposições de enredo, muito voltadas também para esse aspecto comercial, isso de alguma forma tenha modificado sensivelmente a proposição de se colocar uma escola de samba na avenida? Fala-se muito de patrocínio, de investimento, e isso num determinado ponto parece ter alterado um pouco a própria lógica do discurso da escola na avenida. Já que você falou sobre esse assunto influenciando outras culturas fora da escola de samba, mas concernente à escola de samba propriamente dita, como você tem visto isso? Olha, veja só, eu falo como artista plástica, como carnavalesca, e sei que isso acontece com qualquer artista. Nós, artistas, trabalhamos com a emoção. Eu sempre digo que eu sou movida à emoção. Então, se eu gosto de um assunto, se eu preparo um enredo meu, e pode não ser um enredo meu, mas um enredo que me agrade, que me emocione, eu vou trabalhar muito melhor se for um enredo que não me emociona. Isso eu falo em nome dos carnavalescos e também dos compositores. Eu tenho a maior admiração por compositor, que eles nunca fazem uma coisa que é da cabeça deles, da ideia deles, do agrado deles. Eles fazem alguma coisa proposta por outra pessoa. Eles recebem um texto que eles podem gostar ou não. E eles, a obrigação qual é? Fazer uma bela música e uma letra que conte o enredo. Para mim, uma coisa muito importante e admirável, certo? Então, quando o enredo não é do agrado dos criadores, você pode ter certeza que o resultado não vai ser igual a um enredo que foi criado em cima de um assunto que agrada os criadores. E sobre essa questão que você está falando, relacionando a composição do samba com o trabalho de proposição de um enredo, como você veria o caso de que hoje é muito comum dos carnavalescos atuarem muito diretamente na escolha do samba enredo, muitas vezes até propondo que uma ala inteira de compositores refaça os sambas que foram propostos por considerar que aqueles sambas estão inadequados ao seu enredo. Como você vê essa participação muito direta do carnavalesco nesse processo? Olha, isso acontece há muito tempo.
Isso não é uma coisa nova. E acontece exatamente por isso, que às vezes o compositor não é emocionado, não é tocado pelo enredo. Ele não tem a emoção necessária, a inspiração necessária para fazer um enredo como a escola precisa. E aí o carnavalesco volta a explicar o enredo, volta a tentar sugestionar os compositores. Eu não vejo como um erro, não. Eu vejo como uma tentativa de melhorar o samba. Agora, por quê? Porque o enredo não emocionou o compositor, pode ter certeza. E às vezes não emociona o carnavalesco também, certo? Inspiração, criatividade é uma coisa profundamente ligada à emoção, a gostar ou não gostar. A gente poderia afirmar, então, Maria Augusta, que os enredos que efetivamente sensibilizam uma comunidade e efetivamente vão sensibilizar uma ala de compositores para produzir um bom samba, são aqueles enredos mais históricos, mais poéticos, mais... Existe alguma característica de enredo que possa fazer isso? Não. Isso depende da escola. O importante, mesmo que ele seja patrocinado, ele pode ser trabalhado de uma maneira que vai emocionar, que vai sensibilizar a escola. Porque quando uma escola veste um enredo, quando ela aceita e entende, incorpora o enredo, ela vai desfilar muito melhor, pode ter certeza. Independente, é uma soma. O carnavalesco, o compositor e depois os componentes da escola. Entendeu? Perfeito. Você comentou sobre o fato da feira esse ano estar muito movimentada. Você acredita que isso sinalize para um novo tempo em que o carnaval e as escolas de samba estão se pensando mais como empresas, estão se organizando mais nesse sentido? Não tem a menor dúvida. E também todas as empresas que apoiam a realização do carnaval também estão se organizando, estão se tornando empresas para poder apoiar o carnaval daqui e de outros lugares, porque aí entra um problema de produção, de quantidade de material produzido, de apelo, de compra, enfim, é toda uma estrutura, toda uma gerência de produção das empresas. A pergunta de sempre, animada para o carnaval de 2016? Olha, eu gosto muito de falar de carnaval depois que eu começo a ouvir os sambas. Para mim, samba é 90%, certo? Se tiver um bom samba, aí a coisa já começa a me emocionar. Então tá o recado aí, a ala de compositores prestigiada pela nossa querida Maria Augusta. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, o nosso carinho, o nosso respeito aqui do SRZD, pela nossa grande professora, mestre de Belas Artes no Carnaval e na cultura brasileira, Maria Augusta. Um beijo para vocês do SRZD, estamos aí no ar. Obrigado.